página, professora? Vou mostrar agora. Página 43, Capítulo capítulo 7. Emergência no domicílio. E aí, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre convulsão, desmaio. Vamos só dar uma introduçãozinha de engasgo e uma introduçãozinha de animais peçonhentos, que são situações que podem acontecer dentro de casa e que vocês precisam saber qual procedimento deve ser realizado em cada situação dessa, tá? Mas ainda vamos ter uma aula só de animais peçonhentos e aí eu vou explicar também em uma outra aula qual é a manobra adequada para o desengasgo, tá certo? Mas hoje a gente vai se aprofundar em convulsão e vamos falar de desmaio, tá bom? Os outros dois aqui, engasgo e animais peçonhentos, é só mesmo a conduta que a gente deve realizar diante de um acidente desse. Revisão da aula anterior. O que foi que a gente viu na aula anterior? Ostomias. Quem lembra quais são os tipos de ostomias e qual a função, a finalidade, a funcionalidade de cada um? Quem lembra os nomes que a gente falou? Quem pode me falar aí? Nutrição. Nutrição. Qual é que é de nutrição? Eu não consigo escutar você não, Cecília. Gastrotomia. Gastronomia, isso. E a jejunostomia também. Muito bem. Quem é que não está conseguindo me ouvir, meu Deus? Eu acho que alguém viu quem foi que falou que não conseguia me ouvir? Deixa eu ver. Se eu não me engano, Beatriz. Beatriz, você está me ouvindo? Tá som legal. Estou ouvindo, sim. Ah, ó. Deixa eu só ver aqui quem não está me ouvindo. Coloquei aqui no chat. Quem não está Será que eu estou me Quem não está me ouvindo vai precisar sair e entrar novamente. Tem como eu ainda gosto das internet? Deixa eu só adiantar aqui. Pra gente voltar. Vamos lá. Então, gastrostomia, não é? Tem a função de eliminação? Não, de nutrição. Qual é que tem a função de eliminação? Quem lembra? Colostomia. Colostomia. Muito bem, meninas. Estão afiadíssimas. Jejunostomia. Quem lembra? É de nutrição. Nutrição, Beatriz. Muito bem. E traqueostomia. Nutrição. Respiração, professora. Respiração, né? Para drenagem. Muito bem. Perfeito, gente. Então, é isso mesmo. Vamos fechar os áudios, só abre quando for falar, tá? Márcia, eu fechei seu áudio que tá com ruído. Vamos lá, vamos voltar. Então, a gente fez aí uma revisada, né? Que os tipos de ostomias e suas finalidades, as suas funções. Quem não pegou direitinho esse conteúdo precisa revisar direitinho. Tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho de convulsão, desmaio, engasgo e eu vou dar uma leve introduçãozinha em animais peçonhentos, porque a gente vai ter uma aula dedicada só para eles, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é que vocês entendem por convulsão? Apesar que teve uma aula que a gente já debateu um pouquinho, não foi? E surgiram algumas dúvidas e a gente conversou sobre o assunto. Mas hoje vai ser uma oportunidade da gente conversar mais ainda. Então, quem pode me falar aí o que é convulsão? O que é que vocês entendem por convulsão? Eu tirei do slide que é para ver vocês. Bem, eu vou falar por mim, que eu tenho convulsões.
Certo, Quando eu tenho, né, eu não me recordo bem, dá tipo um apagão. certo. E pelo que me dizem, eu fico. Eu caio, óbvio, às vezes eu posso estar dormindo e tem, ou posso estar só parada mesmo. Você, E Beatriz, você consegue sentir quando vai ter a crise convulsiva? Você tem algum mal-estar não, ou é do nada? é do nada. Do nada. Quando você menos espera, já tá tendo a crise, não é? Perfeito. Então, Agora mais não que eu tô medicada. tá medicada e não tem mais as crises, né? Não tá tendo mais crise. Perfeito. Então, ó, Beatriz trouxe aí a experiência dela, não é? Em relação à convulsão. E a gente vai esclarecer mais um pouquinho, porque eu acho que é uma dúvida de muita gente. E a gente vai estar debatendo um pouquinho sobre esse conteúdo, tá? Então, a gente vai primeiramente conceituar, certo? O que é a convulsão. Então, essa crise convulsiva, ou a convulsão, como a gente chama, ela vai ocorrer devido ao aumento, gente, excessivo, e é uma desordem mesmo da atividade elétrica das células do nosso cérebro. Como assim, Priscila? Vamos lá. Lá no nosso cérebro, a gente tem células, como eu disse a vocês, que tem células distribuídas em toda parte do nosso corpo, porque células são unidades que funcionam, né, dando vida ao nosso corpo. E qual é a principal célula lá do nosso cérebro? É o neurônio. E o neurônio, gente, ele tem uma função importantíssima na atividade cerebral. Muito importante mesmo. É através do neurônio que vai acontecer um impulso para que a gente consiga realizar todas as coisas, para que a gente consiga sentir todas as coisas que a gente sente. Então, para eu poder enxergar vocês, tem que haver um impulso lá no neurônio, uma atividade elétrica, é como se fosse uma energia. Eu preciso mandar um comando para dizer, eu vou enxergar vocês. Precisa o meu cérebro mandar um impulso para eu conseguir andar. Precisa o meu cérebro mandar um impulso, que é uma energia, para eu conseguir sentir sabor, para eu conseguir piscar o olho, para o meu músculo conseguir se mexer. Então, tudo a gente só consegue realizar se tiver esse impulso nervoso lá no neurônio. Vocês conseguiram compreender isso? Que para a gente ter qualquer atividade no nosso corpo, precisa ter esse impulso nervoso lá no neurônio, que é uma atividade elétrica, que é uma energia. E o que é que vai acontecer quando uma pessoa tem convulsão? O que é que acontece com esse neurônio? Simplesmente é como se houvesse uma descarga elétrica, como se fosse uma energia que vai estar acontecendo de forma involuntária. Como se tivesse assim, ó, todo impulso nervoso, ele tem um começo e ele tem um fim. Ele tem a hora de iniciar e a hora de repousar. Mas na convulsão é como se tivesse uma descarga elétrica. E aí ele não inicia e não para, no caso, né? Ele vai ter uma descarga de energia, certo? Então, vocês conseguiram compreender mais ou menos isso? O que seria uma Priscila, Oi. eu tenho uma vizinha amiga aqui da gente que dá nela, mas o médico disse para ela que em questão o cérebro dela para de funcionar. Em questão de segundos e ela fica parada, pronto. Mas quando ela já deu, no caso deu nela aqui em casa, foi muita luta, porque às vezes a gente tenta segurar ela e ela não para quieta. Ela quer levantar, quer sair e a gente segurando ela, força. Pronto, a gente vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter na hora de uma convulsão. Mas a sua fala em relação ao cérebro, que meio que para, é isso, gente. Quando tem um curto-circuito lá na casa de vocês, quando alguma coisa tem um curto, não é uma descarga elétrica que dá e para?
e a coisa para de funcionar, pronto, é do mesmo jeito lá no cérebro. É como se fosse um impulso nervoso que vai dar de forma desordenada e aí para naquele momento, mas depois volta a funcionar de novo. Entendido isso ou não? E por que, Priscila? Porque quando dá muito forte, ela passou praticamente uma semana assim, aérea. Eu vou chegar lá. A gente tá no conceito ainda. Vamos ver todos os procedimentos, o que é que causa isso, tá? Segura aí que a gente chega já lá. Então, ó. Eu também tenho essa curiosidade. Oi. Porque quando eu tinha, eu passava um mês no hospital. Passava um mês no hospital em observação. Pronto, aí depende de cada caso, certo? Depende de cada situação. Mas vamos lá. Então, o conceito a gente já falou. E aí, gente, quando a gente fala de crise convulsiva, desculpa, é muito normal que a gente observa nessas pessoas, quando está tendo a convulsão, um movimento desordenado. A pessoa começa a se debater, né, no chão, ou seja lá onde ela esteja, e que pode ocasionar uma perda temporária da consciência, ou seja, quem está convulsionando não lembra do que aconteceu, tá? Começa a ter um aumento da salivação, ranger os dentes, pode acontecer, revirar de olhos, e aí pode chegar ao caso de defecar e urinar, tá? Por que, gente, defecar e urinar? Porque lembra que eu disse que é uma descarga elétrica? E lá no nosso ânus e lá no sistema urinário, a gente tem uma válvula, que é o esfíncter, tá? É uma válvula que ela fecha e abre, que ela se contrai e ela relaxa. Mas como está tendo uma desordem nos movimentos, esse esfíncter, ele vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, de acordo com os movimentos involuntários que a pessoa tem. Por isso que pode sair a urina e pode sair as fezes, tá? Alguma dúvida em relação a esse primeiro slide que a gente está trazendo agora? Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Então, vamos entender quais são as causas da convulsão. O que é que pode estar ocasionando uma convulsão? Pode ser um produto químico forte, tá? Que a gente inale e acabe tendo uma crise convulsiva. Pode ser devido a uma febre muito alta, geralmente em crianças, quando dá uma febre muito alta, a partir de 39 graus, a criança ela pode convulsionar. Pode ser devido à hipoglicemia, ou seja, quando o açúcar está abaixo do normal no nosso sangue, certo? Então, quando o açúcar cai no nosso sangue, a gente pode ter uma crise convulsiva. Pode ser devido à alcalose. O que é a alcalose? É um erro no metabolismo, ou seja, o nosso corpo ele fica muito básico, ele não tem acidez, fica muito básico mesmo, por motivos de metabolismo. O organismo começa a não ter um metabolismo adequado, tirando um pouco a acidez e deixando muito básico o nosso corpo. Hipocalcemia. Se a gente tiver com cálcio baixo no corpo, pode causar crise convulsiva. Outro motivo que é bastante comum de a gente ver quando a pessoa bate a cabeça, um traumatismo, né, na cabeça. Quando bate a cabeça, pode ocorrer essa crise convulsiva. Se tiver hemorragia lá no crânio, no cérebro, também pode dar convulsão. Se tiver um inchaço no cérebro, que é o edema cerebral, também pode causar convulsão. Se eu tiver um tumor no cérebro, pode dar convulsão. Se eu me intoxicar, tomar muito álcool, usar drogas, né, tiver inalando gases inadequados, eu posso ter uma crise convulsiva. E por último, a epilepsia. Gente, como eu falei naquela aula lá do primeiro dia de aula que a gente teve, epilepsia é uma doença. Então, epilepsia é a doença.
Crise convulsiva é um sintoma, certo? Então, epilepsia é uma doença e não necessariamente a pessoa que tem epilepsia vai ter aquela crise convulsiva. Tem gente que tem epilepsia e não convulsiona. Tem gente que tem somente um tremor no braço, tem gente que somente desliga, não fica se debatendo, porque a convulsão, a pessoa se debate no chão. Já a epilepsia, ela pode causar sintomas que não é convulsão. Que é como a gente falou, pode ser... Oi. Posso tirar uma dúvida? Pode. Na verdade é pessoal mesmo, só que eu acredito que pode vir a ajudar a agregar no conteúdo. No meu caso, eu não posso ingerir bebida alcoólica, Certo. muito menos drogas, Certo. né? Porque a convulsão e a epilepsia, no caso, foi em decorrência de um acidente, como eu já havia dito na aula, não sei quem estava, quem não estava. Quando eu tinha 6 meses, eu até tive que parar na UTI, né, recém-nascida. Aí, desde sempre, a minha neurologista, a daqui de Curitiba, no momento eu estou em Curitiba, ela disse que eu não poderia ingerir de modo algum bebida alcoólica, nem uso de droga, né? Porque eu já, seria direto uma convulsão. Então, quando eu fazendo, por exemplo, e já tendo a convulsão. Pelo menos eu não sei se ela disse isso para me causar medo ou por precaução. Mas eu sempre tive dúvida, tipo, eu não posso mesmo, Não pode. ou enfim, porque foi um trauma Não no pode. acidente, né? Então, Porque senão vai estimular, Beatriz. Então, assim, já que você tem uma predisposição, você já tem esse problema, você já tem uma doença, qualquer estímulo, né, inadequado vai gerar uma crise convulsiva, que não é interessante para você. Não é interessante, a gente não quer que você tenha crises. Então, qualquer estímulo desse, uso de drogas, uso de álcool, de bebida alcoólica, tudo isso vai trazer esse estímulo para ter uma crise. Gente, é a página 40. então no caso do Pode falar. No caso do paciente não, Sim. da pessoa que a gente vai cuidar, Sim. seria interessante não só uma entrevista com a gente, mas com ele, para saber, para fazer toda a anamnese e o exame físico, então. Isso. É isso? Isso mesmo. Certo? Então, Obrigada. nada. Como Beatriz falou, gente, a epilepsia em si, ela é uma doença, como a gente já falou. A convulsão é um episódio. É como se fosse assim, um sintoma da epilepsia, certo? Então, por isso que fique bem claro, nem sempre a pessoa que tem epilepsia, ela vai convulsionar, como eu estava falando. Pode ser que aconteça dela simplesmente apagar, ter um apagão, se desligar, mas não necessariamente ela tá lá se debatendo, porque a convulsão, a pessoa se debate mesmo. Já a epilepsia, ela pode gerar esse apagão sem ser uma coisa exuberante, que fica se debatendo no chão. Tem pessoas que ela simplesmente fica só mexendo o braço, como eu estava falando a vocês. Ou fica só revirando os olhos, né? Ou, como eu disse, desliga um tempo, depois volta desorientada, não sabe o que aconteceu. Então, a epilepsia, ela pode acontecer de diversas formas, tá? E diversas situações podem estar gerando uma crise epilética, que não é uma convulsão.
Por exemplo, eu não sei se é o caso de Beatriz, mas tem gente que se olhar para alguma luz forte, algum estímulo luminoso, um reflexo de sol, ou aqueles jogos de luz, de boate, pode gerar uma crise epilética. Não necessariamente a convulsão, mas pode ter uma crise. Não sei se Beatriz tem essa sensibilidade. Não é todo paciente. Então, a neurologista daqui disse que era bom evitar luzes fortes, tipo embaladas assim, e ao máximo evitar brinquedos radicais em parque de diversão, por exemplo. É tanto que quando eu vou, eu já tomo uma cautela enorme. Exatamente. Teve uma situação que eu estava em um parque aquático, acho que tinha uns 10 anos, e fui descer um escorrego normal. Sim. Assim, normal pra gente, né? Vendo agora. Mas o impacto foi tão grande que na volta entre Santa Catarina e Curitiba, eu tive uma convulsão dentro do carro. Sim. E eu não lembro exatamente nada. Pois é. Então, qualquer coisa que tenha... Priscila. Oi, Kátia. A minha filha tem convulsão, minha filha mais velha. Ela, hoje em dia, ela é casada, tem 2 filhos. E meu neto mais velho, que é o filho dela, também tem o mesmo problema. Sim. Mas assim, quando dá... Sim. Pra mim, quando dá essas crises nele, eu fico desesperada, porque ele só tem 8 anos. Certo. A gente vai lhe ajudar no que deve ser feito quando isso acontecer, tá certo? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês conseguem entender que convulsão é um episódio onde a pessoa vai se debater, vai revirar os olhos, vai ficar todo contorcido, contraído. E epilepsia é uma doença. Então, eu quero que vocês, pelo menos, tenham essa noção de que convulsão é diferente de epilepsia. Epilepsia é a doença, convulsão é um episódio, é uma crise. Que não necessariamente a pessoa que tem epilepsia vai convulsionar. Nem sempre. Nem sempre. É como eu falei, pode dar aqueles outros sintomas. Mas pode acontecer, sim, da convulsão sempre ser um sintoma da epilepsia. Vocês entenderam isso, gente? Entenderam essa diferença? Sinaliza aí com um legalzinho para eu saber se vocês entenderam essa diferença. Show de bola. Então, vamos passar adiante. Vocês estão aí ansiosos para saber como fazer. Então, quais são os sintomas da convulsão? Como eu falei, inconsciência, queda, a pessoa cai, né? Fica inconsciente. Tem aquele olhar vago, que fica olhando para um canto, assim, que você acha que ela tá olhando para você, mas não, ela não sabe nem o que é que tá se passando. Ou pode acontecer que a pessoa fique revirando os olhos, vai transpirar bastante, vai suar. A pupila, ela vai ter uma dilatação, tá? Os lábios vão ficar arroxeados, vão ficar roxos. Ela pode esfumar pela boca, pode morder língua e lábios, porque são movimentos involuntários. O corpo vai ficar extremamente rígido, vai ficar pálida e vai ter esses movimentos involuntários, certo? Esses movimentos desordenados. E pode vir a urinar e defecar por conta daquela explicação que eu falei, que o esfíncter relaxa e contrai. E aí libera aí as fezes e a urina. Priscila, professora, oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não necessariamente tem que ter todos os sintomas, né? Não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. Tá? Tá, mas obrigada. A convulsão em si, geralmente, ela é muito caracterizada pelos movimentos de se debater, tá certo? Então, você consegue identificar logo uma convulsão quando a pessoa começa a se debater no chão, certo? Ou se debater onde ela estiver. Então, qual é a maior característica da convulsão? São os movimentos desordenados. São os movimentos que ela fica se debatendo.
tá? Janaína, quer falar alguma coisa? Uma queda de pressão também pode causar uma confusão. Pode, Uma queda de pressão. pode. Dependendo da situação, pode acontecer, certo? De repente, essa queda de pressão está associada aí também a uma queda da glicose. A pessoa passou muito tempo sem se alimentar. Aí ela tem uma queda de pressão e também vai convulsionar. Pode acontecer. Tá? Então, vamos agora para os primeiros socorros, que é o que vocês estão aí mais em dúvida. E o que é que tem que fazer? Como é que eu tenho que reagir? Primeira coisa, vou até olhar para vocês. Depois eu boto o slide. Primeira coisa, gente, a gente tem que evitar que essa pessoa caia de vez no chão. Se tem gente que sinaliza quando vai acontecer a convulsão. Já tem gente que não, acontece do nada. Então, tem gente que diz assim, ó, que já tem epilepsia, que diz assim, vixe, eu tô com mal-estar, eu acho que eu vou convulsionar. Tem gente que consegue sinalizar, já tem gente que não. E aí, o que é que a gente pode fazer com essa pessoa que sinaliza? A gente pode evitar que ela caia de vez no chão. Mas as pessoas que a gente não sabe que vai ter e de repente acontece, às vezes é inevitável segurar a pessoa, né? Evitar que ela caia. Depois que ela cair no chão, ela vai começar a se debater bastante. Muito, muito mesmo. Eu devo segurar essa pessoa? O que é que vocês acham? Essa pessoa que está se debatendo no chão, eu devo ficar contendo os movimentos dela? O que é que vocês acham? Eu creio que tem que segurar a cabeça, não? Somente a cabeça. Deixa ela se debater o quanto for preciso. Não segura o corpo dela. A única coisa que eu tenho que fazer é proteger a cabeça. Proteger para evitar um trauma. Você concorda comigo? Quando ela está se debatendo no chão, ela pode causar um trauma muito grande na cabeça por estar batendo a cabeça no chão. Priscila, mas o que não poderia segurar, no caso, digamos, tenha duas pessoas, prejudicaria se a pessoa segurasse o corpo dela também? Prejudica. Por quê? Porque não é para conter os movimentos, não é. É para deixar o corpo liberar os movimentos. Porque você pode segurar ela o que for. O movimento, ele vai Mas não pode acontecer. ocasionar. Oi? Não pode ocasionar algum trauma, tipo, não algum trauma. Eu acho que você vai entender o que eu quero falar. Por exemplo, a pessoa está convulsionando. Certo. Então, Ela pode se machucar. pode esbarrar em algum lugar. Ou então, porque assim, quando a pessoa convulsiona, ela não vai. Muitas vezes ela avisa, né? Como você disse. Mas tem Pessoas que avisam e tem as que não avisam. Então, vamos supor que eu esteja aqui, eu estou em um espaço bem pequeno e convulsione agora. Certo. E não tem como todo mundo da casa espaçar os móveis, então eu vou bater nos móveis consequentemente. O ideal é que o que a pode gente ser feito não nesse segure você. O ideal é que a gente realmente faste os móveis, certo? Faste os móveis e proteja apenas a sua cabeça. Então, o ideal é que eu proteja a sua cabeça colocando algo mais confortável, porque na hora que você estiver batendo a cabeça, não vai causar um trauma. E a única coisa que deve fazer é lateralizar. Aí deixa eu compartilhar uma situação com vocês. Nem sempre, gente, nem sempre. Eu já peguei, por exemplo, já teve uma aluna que convulsionou na sala, certo? Ela tinha epilepsia, ela convulsionou na sala. E aí eu não conseguia lateralizar ela devido aos movimentos, que eram muito exagerados. Muito. Então, mesmo que eu tentasse lateralizar ela, ela voltava se debatendo. Então, o que é que eu fiz? Eu lateralizei só a cabeça. Fiquei segurando só a cabeça de lado. Por que, Priscila, você segurou a cabeça de lado? Para evitar que ela broncoaspire aquela secreção que ela pode estar eliminando. O que é broncoaspirar?
é a secreção que ela pode estar colocando, aquela baba excessiva que ela está expelindo pela boca, se eu deixar ela de barriga para cima, o que é que vai acontecer? Aquele líquido pode, como se fosse assim, obstruir a passagem de ar. Se eu deixar você assim, ó, com muita secreção, a pessoa não morre asfixiada? Morre. Então, por isso que eu tenho que lateralizar a cabeça. Porque qualquer secreção que venha a sair, ela vai escorrer para o lado e não broncoaspirar. Se ela broncoaspirar, vai obstruir a passagem do ar. E pode cair aquela secreção lá no pulmão. Se cair no pulmão, dá uma pneumonia grave aí. Fora que ela morre asfixiada, sem ar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Lateralizar pelo menos a cabeça, certo? Proteger essa cabeça. O que é que eu fiz com minha aluna? Eu lateralizei e coloquei um casaco de uma outra aluna que estava na sala de aula. Eu coloquei um casaco debaixo da cabeça dela. E ela ficou se debatendo muito. Ela se contorcia toda. Priscila, eu já vi dizer que a gente precisa segurar a língua para aquela pessoa não se asfixiar com a língua, né? A língua não enrolar. Isso é um mito, gente. Língua não enrola, tá certo? A língua, ela ajuda a gente a deglutir. A língua não enrola. Mas o que é que acontece com a língua? A língua vai acontecer o quê? Ela vai deitar. Se eu tiver assim, ó, de barriga para cima, a minha língua vai relaxar e vai obstruir a passagem do meu ar. Não vai? A língua não vai descer tampando a garganta e você não vai conseguir respirar. Por isso que o ideal é que você lateralize a cabeça, porque a língua relaxa para o lado. Ela vai ficar relaxada para o lado e não vai tampar a respiração. Então, pelo amor de Deus, não bote a mão na boca dessa vítima, desse paciente, senão você vai perder um dedo. Porque os movimentos são involuntários e vai acabar mordendo com muita força. Então, não bota nada na boca do paciente para impedir que ela fique batendo os dentes. Não faça isso, porque senão, ó, se eu colocar uma colher na boca, um pano, ela vai morrer asfixiada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Lateralizar a cabeça, proteger essa cabeça, evitar que ela tenha uma queda de uma vez no chão, né? Se você conseguir evitar, ótimo. Não conter os movimentos, não ficar contendo esses movimentos. Devo afastar tudo que tem perto dela para ela evitar se machucar, tá? Se tiver uma roupa que fica apertando aqui o pescoço, às vezes é uma pessoa que usa gravata, usa camisa de botão até aqui em cima. O ideal é que eu afrouxe essas roupas para na hora do movimento ela não ficar asfixiada. Então, eu coloquei tudo aqui, ó. Tentar evitar uma queda desamparada, afastar os objetos que possam machucá-la, proteger a cabeça da vítima, afrouxar as roupas, né, principalmente aqui no pescoço, lateralizar o rosto para evitar que ela broncoaspire, para evitar que ela morra asfixiada, não conter os movimentos da vítima, esperar acabar a convulsão. A convulsão, gente, ela dura em média de 3 minutos no máximo, 3 a 5 minutos, certo? Se demorar muito mesmo, a gente tem que pedir ajuda médica, tá? Acalmar a vítima quando ela voltar à consciência, analisar ela e, de repente, gente, a gente perguntar se ela tem epilepsia, se ela tomou a medicação. Então, a gente pode auxiliar dessa forma. Se ela teve uma crise, possivelmente foi porque ela esqueceu de tomar a medicação. Se ela tiver epilepsia. Mas se não for o caso de epilepsia, se for o caso de outra coisa, a gente vai precisar ter uma ajuda médica, não é verdade? Se for uma febre alta, se for porque ela inalou a substância química, a gente tem que buscar o socorro médico, tá? Entendido ou não? Todo mundo compreendeu o que é que tem que fazer com a vítima que sofreu convulsão?
Sim? Então, agora já sabem, pelo amor de Deus, agora vocês não precisam se desesperar, não precisam ficar angustiados, porque toda a convulsão, ela começa e ela termina, tem um tempo. É normal para aquela pessoa, de repente, acontecer esses episódios, porque ela tem uma doença. Então, não precisa se desesperar, apenas fazer o que tem que ser feito, que eu acabei de falar, mas claro, supervisionar. Gente, se demorou, eu aconselho, inclusive, quando a pessoa está convulsionando, checar após a convulsão, porque tem gente que não acorda com facilidade. Tipo assim, convulsionou, depois parou de se debater e aí fica lá desacordada. Gente, imediatamente vocês têm que checar o pulso e ver se essa vítima está respirando. Porque se ela não estiver respirando e nem tiver pulso, temos que levar imediatamente para o pronto-socorro. Imediatamente. Ela pode ter tido uma parada cardiorrespiratória. Não é comum acontecer, mas pode acontecer. Oi, Beatriz. Tem mais ou menos um tempo de duração para chamar a equipe médica ou não? É isso que eu disse, assim, geralmente de 3 a 5 minutos. Se prolongar 15 minutos, 20 minutos, a gente tem que buscar ajuda médica, porque está demorando muito. E aí pode ter alguma sequela. De repente, ela tem uma parada respiratória, tá? Já teve casos de acontecer de uma pessoa, tá? Tem uma parada respiratória após a crise convulsiva e vir a óbito por falta de ajuda médica. Então, por isso que é muito importante, na hora que a pessoa está convulsionando, a gente estar atento ao horário que começou, ao horário que terminou. Claro que ninguém vai ficar contando no relógio, não, porque às vezes não dá nem tempo. Mas se você viu que não foi uma coisa que acabou rápido, tem que buscar ajuda médica, tá certo? Entendido todo mundo? Então, vamos lá, seguir adiante. Alguma dúvida? Sim, em relação à epilepsia, já que tem a ver, né? Antes de eu chegar no desmaio. A epilepsia, gente, ela é caracterizada, essa doença, quando a pessoa tem mais de 3 crises convulsivas sem uma... É como se fosse sem uma causa específica. Por exemplo, vixe, fulaninho convulsionou do nada. Ele não estava com febre, ele não inalou nenhum produto, ele não teve hipoglicemia, ele não teve nenhuma daquelas causas que a gente viu. Então, do nada, ele convulsionou. Daqui a um mês, ele convulsionou de novo. Daqui a outro mês, ele convulsionou de novo. Ou seja, possivelmente, essa pessoa tem epilepsia. Quem é que vai dar esse diagnóstico, gente? O neurologista. O neurologista, ele vai passar um exame, um eletrocefalograma, que ele vai medir a atividade cerebral, esse exame, certo? Pode ser uma tomografia também. E aí, gente, o que eu quero deixar claro é que nem sempre o exame dá um positivo para aquela doença. Porque, geralmente, o eletrocefalograma, ele só acusa que a pessoa tem epilepsia quando ela está tendo uma crise na hora. E nem sempre que a gente vai fazer o exame, a gente vai ter crise. Vocês concordam comigo? Então, geralmente, o diagnóstico ele é mais clínico. Ele vai mais pelos sintomas da pessoa e não, de fato, por conta de um exame, do resultado do exame. O resultado do exame pode ter dado negativo, mas ela teve 3 episódios ou mais de convulsão, a gente vai diagnosticá-la como epilepsia, certo? Mesmo que o exame dê negativo, porque o exame só dá positivo se tiver tendo uma crise na hora do exame. Então, por isso que é muito impreciso, tá? Priscila, qual é o medicamento que se usa? Geralmente as pessoas associam epilepsia já ao Gardenal. Gardenal é um anticonvulsivante, ou seja, ele vai inibir
essa desordem, né, do impulso nervoso. Porém, gente, não só existe o Gardenal, existem vários outros tipos de anticonvulsivantes, tá certo? Então, vamos supor aí, tem uns 10 tipos diferentes de anticonvulsivante. Se você for para um médico, um médico geral, que não seja um neurologista, pode ser que ele passe um Gardenal, que é como se fosse assim, o medicamento que as pessoas escolhem logo, mas eu digo que o ideal é que você busque um neurologista, porque o neurologista vai investigar melhor e aí ele vai dizer qual é o melhor medicamento para a sua situação, tá certo? E não a gente ficar na cabeça que para convulsão só existe Gardenal. Não, não é isso, tá? E outra coisa, gente, as pessoas que têm essa doença, ela precisa tomar o anticonvulsivante de forma contínua, não pode parar de tomar o medicamento. Enquanto ela estiver lá na crise, enquanto o médico achar que ela tem que tomar o medicamento, ela tem que tomar diariamente. É um medicamento de uso controlado, tá certo? Claro, se o médico observar que a situação dela não está mais crítica, a situação dela não é mais necessário utilizar o medicamento, é o médico que vai dizer, não sou eu não. Então pode ser que a pessoa não precise mais utilizar o medicamento, o anticonvulsivante, tá? Mas isso aí quem vai dizer é o médico, não sou eu, tá? Só quero dizer que anticonvulsivante é de uso controlado. Uso controlado não quer dizer que é de tarja preta não, viu? Medicamento controlado não necessariamente é tarja preta. Controlado é que precisa de um controle especial, precisa de um receituário especial, precisa de um acompanhamento médico, precisa estar sendo supervisionada. Isso é medicamento controlado, tá certo? Beatriz, você quer falar alguma coisa? Não, na verdade eu acho que você já me respondeu na sua explicação, porque assim, eu já tomei de Gardenal de pacote. E como eu acredito eu que já havia falado na aula passada, que foi comentado esse assunto, Sim. a única dúvida que eu tive, na realidade, foi a neurologista que vinha me acompanhando da Natal há muito tempo, tirar o Depakote, que eu tomava esses remédios desde, sei lá, acho que desde os 7 anos, em 3 meses. Então, assim, acabou ocasionando outras Patologias, né? Outras doenças. patologias por conta do curto espaço de tempo, e a única explicação dela foi: você já está no período de engravidar. Entendi. Aí eu fiquei, tipo, teve consequências para mim, e foi somente por isso. Então eu gostaria de saber, sei lá. O que acontece, né? Geralmente, medicamentos de uso controlado, gente, precisa retirar com desmame, tá certo? Então, se a médica achar justo que precisa retirar aquele medicamento, esse medicamento ele não vai ser retirado de uma hora para outra. Ele vai ter que ser retirado de forma lenta, para que o organismo não sinta tanto. Porque, querendo ou não, um remédio controlado, a gente fica meio que dependente dele. O organismo fica meio que dependente. Então, se você tira de uma vez, vai causar meio que uma abstinência. E o organismo, ele pode reagir de forma estranha, tá? Então, assim, não necessariamente, gente, pessoas que tomam anticonvulsivantes não podem engravidar. Não é que não possa. Há um risco, certo? Porém, se eu conseguir fazer um acompanhamento direitinho com o médico,
neurologista e com o ginecologista, dizer, olha, eu tenho epilepsia, eu tomo anticonvulsivante, mas eu tenho um desejo de engravidar, eu tenho condições, aí a médica vai dizer, olha, é melhor a gente iniciar, vamos supor, um medicamento para ajudar na formação, para preparar você para engravidar. Então, o ideal é que se haja um planejamento para poder engravidar. Haja um planejamento. E não que a pessoa engravide de uma hora para outra. Por quê? Porque é uma doença que é de alto risco para a gravidez. Certo? Então, é o que eu estou dizendo. Não necessariamente a pessoa não possa engravidar, mas tem que ter um acompanhamento. Não posso julgar a questão da médica, dela ter tirado a sua medicação, Beatriz, porque eu não sei a sua história, eu não sei o contexto, eu não sei como foi o uso, eu não sou médica, mas assim, a única coisa que eu posso dizer é que toda retirada de medicamento controlado tem que ser supervisionada, tem que ser lentamente e não necessariamente precisa retirar o medicamento. Às vezes é necessário que a pessoa utilize o medicamento pro resto da vida, né? Porque aquele medicamento vai lhe trazer um bem-estar, aquele medicamento vai lhe trazer um equilíbrio, tá? Porque se você retira ele, pode ser que ele desequilibre você todinha. E aí, por isso que tem que ter uma avaliação médica. Eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, porque realmente eu sou muito humilde em dizer, eu não tenho competência para estar falando de ajuste de medicamento, falando de uma conduta em relação ao medicamento, porque quem sabe da sua historinha é a médica. Se ela fez uma conduta errada ou não tenho como te falar, mas que a gente sabe que o médico ele não é soberano. O médico ele pode ser falho. Tá? Ele é um ser humano e todo ser humano ele é falho, tá certo? Então, pode ser que tenha acontecido uma conduta errada, pode. Não posso julgar aqui, mas é entender, gente. Entender que um medicamento controlado tem que ter muito cuidado, precisa ser supervisionado. Não pode simplesmente parar de tomar. Ah, eu vou parar de tomar. Não pode. Tem que ter um acompanhamento médico. Tá certo? Porque isso pode lhe trazer um prejuízo. E mais uma vez que fique claro, não é porque eu tomo anticonvulsivante que eu não posso engravidar. Até pode, mas essa decisão tem que estar sendo ajustada junto com o neurologista e junto com a ginecologista, para ele sim traçar o melhor procedimento para você. Pra ele que vai dizer qual é o melhor tratamento. Oi. Me tira uma... Prometo que é a última dúvida. Não, pode tirar dúvida. Milhões de dúvidas. Por conta desse rebuliço todo, eu tive que voltar a tomar o Depakote, só que por outro motivo, outra ocasião. Certo. Outra patologia. Caso eu venha parar de tomar, com certeza, né? Por conta disso. Beatriz cortou sua fala. Acho que é a internet. Eu não sei se é a minha ou se é a de vocês. Vocês estão me ouvindo? A neurologista. Foi e a já minha o conexão psiquiatra. que caiu. Beatriz, você vai ter que repetir, infelizmente, porque minha conexão caiu. Tá. Vamos lá. Eu voltei a tomar o Depakote. Você ouviu até essa parte? Ouvi. Pronto, eu tive que voltar a tomar o Depakote, né? Receitado pelo psiquiatra. Certo. Mas a minha dúvida é, se eu parar de tomar, quando eu parar de tomar esse Depakote, e mudar a medicação, por exemplo, por outra, Sim. Eu posso vir a ter convulsão de novo, porque a médica disse que tá sob controle. Certo. Mas pode desencadear
Cortou, Você entendeu? Pode vir desencadear outra e cortou. Outra patologia, é isso? Outra situação? Tá cortando, Beatriz. Outras crises Sim. Não necessariamente. Eu não tenho realmente como dizer isso, como eu falei, porque como eu não tenho a especialidade de neurologia, eu não sei dizer de fato o que pode acontecer, como é que está sendo controladinha as suas situações. Você não teve mais crise, né? Você só toma esse medicamento para o transtorno? Mais outras para outras Para coisas. epilepsia, sim. Certo, você só toma aí, né? Só que, na realidade, eu não tomo mais direcionado para epilepsia, não. Você toma para o transtorno. São para outras patologias. Certo, para outra coisa. Não para epilepsia. Justamente. Então, meio que sua epilepsia está controlada. Não necessariamente, se você parar de tomar ele, possa voltar. Não posso dizer com precisão. Eu não tenho como dizer. Porque como eu não lhe acompanhei, não sei da sua historinha, como eu disse a você. Mas quem vai dizer isso, de repente, se precisar parar de tomar esse medicamento, possivelmente, Beatriz, não posso dizer com tanta precisão, mas pela minha experiência, possivelmente você sempre vai ficar com algum medicamento para ajuste, certo? Se não for esse, vai ser algum outro, né? Numa dosagem menor, numa situação menor, mas sempre eu acho que você vai precisar ter um medicamento para ajustes, certo? Porque senão pode vir a desencadear. Porque é uma doença que você tem, só que ela está controlada. Mas a qualquer momento a gente pode desencadear e qualquer estímulo pode vir a desencadear e você voltar a ter todos os sintomas. Tá bom? Vamos embora. Qualquer dúvida você fala novamente. Agora, gente, eu vou para a situação de desmaio, certo? Por quê? Porque é algo que é muito parecido. Vocês concordam comigo? Não é uma pessoa que caiu no chão, a gente associa, diz logo assim, ó, fulaninha desmaiou. Aí daqui a pouco ela começa a se debater. Mas de imediato a gente se depara com a palavra desmaio. Mas existe uma diferença muito grande entre desmaio e convulsão. A convulsão é como eu disse a vocês, a convulsão sempre vai ter essa situação exuberante da pessoa se debater. O desmaio não. Ela vai cair no chão e apagar por alguns minutinhos rápidos, tá? É rápido, tá certo? E aí pergunta, gente, o que é que vocês acham que pode ocasionar um desmaio? Por que a pessoa vem a desmaiar? O que é que vocês acham? A palidez, tontura, não sei. Pronto, mas o que é que pode ocasionar um desmaio? Por que a pessoa desmaiou? Por uma pressão baixa, certo? Por uma hipoglicemia, a glicose. Tem gente que passa um monte de tempo sem comer, né? Passa um monte de horas sem comer e daqui a pouco tem uma hipoglicemia e desmaia, certo? Então, pode ser ocasionada por um jejum prolongado, tá? Então, eu coloquei aqui o desmaio. Emocional também, professora? Pode sim. Descontrolar aí a pressão. Eu já vi em velórios as pessoas desmaiar. Sim. Por quê? Porque há um pico aí de pressão, ou baixa ou alta, tá certo? Aí eu queria trazer, eu coloquei aqui para vocês, que geralmente... Então, professora, então no caso de pico alto de pressão, ou seja, a pressão alta ocasiona desmaio? Eu pensei que era só a baixa. Pode ocasionar, sim. Não é tão comum como a baixa, tá certo, Marilene? Não é tão comum. A pressão baixa que pode desmaiar. Mas, ó, deixa eu dar um exemplo. A pressão alta, ela não causa uma dor de cabeça muito forte? Não causa? Essa dor pode levar a pessoa até um desmaio. Por não aguentar, não suportar a dor.
tá? Então, Entendeu agora? pronto. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês. Existe um termo técnico utilizado para desmaio, que se chama síncope. Então, de repente, vocês podem estar conversando com o SAMU e o SAMU dizer, ela apresentou só uma síncope, vocês já vão saber que é um desmaio. Geralmente, eles usam a palavra síncope, tá? Eu coloquei até aqui. Ó, o desmaio, também conhecido como síncope, é definido como a perda temporária dos sentidos. Gente, normalmente, o que é que provoca o desmaio? É porque há uma diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro. E a pessoa vem e desmaia. E aí, esse fluxo sanguíneo ele está diminuído lá no cérebro. Por quê? Porque pode ser uma pessoa que demorou muito para comer, né? O jejum prolongado. Pode ser um problema cardiovascular, de repente teve uma trombose ali, entupiu as veias. Aí ela vem a desmaiar porque não vai chegar oxigênio, não vai chegar sangue no cérebro. Pode ser por diversos fatores, por conta de uma pressão que baixou, tá certo? E aí, quais são os primeiros sintomas até acontecer um desmaio? Né? Uma fraqueza, uma tontura, uma vertigem, né? A pessoa fica com aquela visão turva, né? E aí, depois ela vem para o desmaio. Ela desacorda ali por alguns minutinhos, tá? Qual é a conduta que vocês devem fazer em uma situação de desmaio? O que é que a gente deve fazer quando uma pessoa desmaia? O que é que vocês acham? Alguém sabe? A gente tem que deslocar a vítima para um local arejado. Sim, de preferência numa situação que ela tenha lá uma circulação maior de vento, né? Posso afrouxar as roupas e o que mais? O que é que eu devo fazer? Coloca ela de lado, Priscila. As pernas. Ela E coloca ela Tem que deslocar ela? Oi? Tem que deslocar ela? Não é que é deslocar. Vamos lá. Colocar a perna pra cima, um pouquinho elevada do corpo. Só um pouquinho. Francisca, você me permite dar o seu exemplo daquele dia? Você me permite? Vamos lá. O que é que aconteceu com Francisca naquele dia da sala de aula? Prestem atenção. Vamos escutar aqui o que eu tenho a falar. Francisca me sinalizou que estava com uma dor de cabeça forte. De repente, ela sentiu um mal-estar, começou a ficar tonta. E aí, eu cheguei até ela. Quando eu cheguei até ela, eu já percebi que ela ficou suando frio e tonta. Aí, ela veio a desmaiar. Só que eu não estava próximo dela, ela não caiu. Ela ficou na cadeira, desacordada. O que é que eu fiz, gente? Pedi ajuda para colocar a Francisca no chão. Por quê? Porque é melhor da gente prestar socorro, prestar assistência para ela, tá certo? E aí, o que é que eu fiz? Pedi aquela escadinha que ajuda a gente a subir na maca. E elevei os membros inferiores dela. Coloquei em cima daquela escadinha. Imediatamente, Francisca voltou ao normal. Por quê, gente? Quando a gente coloca as pernas, os membros inferiores elevados, a gente ajuda o fluxo sanguíneo a voltar para o cérebro. Certo? Então, nesse caso, foi a pressão dela que baixou. Não tenho a pressão dela, eu nem lembro. Francisca estava alta ou baixa, eu não lembro como é que estava. Estava alta a pressão dela, não estava baixa, não. Certo? Porque quando ela eleva os membros inferiores, a pressão não tende a aumentar? Tende a voltar o sangue tende a circular. Certo? Eu vou ajudar, eu estou ajudando o sangue a voltar para o cérebro, porque foi isso que aconteceu. Para ela desmaiar é porque faltou oxigênio lá no cérebro.
Não é que faltou de uma vez, não tá chegando da forma que era para chegar. Tá cortando. Tá cortando, eu não tô conseguindo lhe ouvir. Eu vou falar novamente. Porque normalmente. Pode falar. Porque normalmente eu aprendi isso tanto no curso como com paciente internado, entendeu? Quando a pressão começa a baixar, a gente eleva os membros inferiores e baixa o decúbito, tá entendendo? Bastante, que é para Marilene, a pressão. Sua fala tá cortando, mas eu vou tentar lhe explicar, aí você me sinaliza, tá? Porque eu não tô conseguindo ouvir o que você tá falando. Deixa eu explicar. O que é que acontece? Quando a gente eleva o membro, certo? O que é que vai acontecer? Aquele sangue que tá lá no... É porque a internet tá caindo. Pronto, mas eu vou tentar explicar aqui, independente de eu não estar conseguindo ouvir direito. Quando a gente eleva o membro inferior, a gente vai estar auxiliando esse sangue circular, certo? Então, se o sangue está circulando novamente, claro que a pressão ela vai se normalizar. Ela vai voltar ao normal, porque eu estou ajudando aquele sangue a circular da forma adequada. Tá? Então, no caso de Francisca, a pressão dela estava alta. Ela sentiu uma dor muito forte que levou ao desmaio. Por conta da dor na cabeça, deu esse desconforto que ela desmaiou. Mas poderia ser uma pressão baixa? Poderia. Se eu elevasse um membro, eu não ia ajudar aquela... Eu não ia facilitar a circulação daquele sangue, então a pressão ia voltar ao normal. Eu estou ajudando a pressão dela a voltar ao normal, certo? Mas eu quero que fique claro o seguinte, se a pessoa desmaiou é porque não está chegando sangue suficiente lá no cérebro. E se eu fizer essa conduta de levantar os membros, eu estou ajudando a normalizar a pressão e a circulação, tá? Então, vamos lá. O que é que eu coloquei aqui? Quais são os primeiros socorros para o desmaio? O primeiro passo, quando a pessoa desmaia, que está desacordada, eu preciso saber se ela está respirando e se ela está com pulso. Caso ela esteja, né, tudo bem. A gente vai fazer esse procedimento dos membros inferiores, tá certo? Mas se ela não tiver pulso, nem tiver respirando, aí é aquela conduta da gente fazer a reanimação e também precisa chamar a ambulância, tá? O SAMU, tá? O ideal para a gente fazer, prestar socorro para uma pessoa que está desmaiada, deitar a pessoa no chão, de barriga para cima, elevar as pernas, né? As pernas que, no caso, são os membros inferiores, ela deve estar mais acima do que a cabeça, certo? Colocar a cabeça da vítima de lado, por quê? Para facilitar a respiração e também evitar a asfixia, como eu já falei para vocês. Afrouxar as roupas, tentar se comunicar com a pessoa, mesmo que ela não responda, mas é interessante, tá? E como de repente a pessoa desmaiou e caiu no chão, a gente pode ter aí algum machucado, alguma hemorragia, pode ter alguma deformidade devido à queda. Então, a gente precisa avaliar. Por quê? Se ela tiver algum sangramento, alguma coisa assim, o ideal é que a gente não mexa a cabeça. Se for no caso que foi de Francisca, que eu vi todo o passo a passo e que ela não caiu de forma desamparada, eu podia mexer a cabeça. Mas se for uma vítima que eu simplesmente cheguei lá e ela já estava no chão, o ideal é que eu não movimente essa vítima, porque eu não sei se ela caiu e de repente lesionou aí, né? Se ela lesionou a coluna cervical, a gente pode gerar aí uma paraplegia, tá certo?
Tranquilo? Então seria tranquilo. Então seria semelhante, os sintomas seriam semelhantes ao da convulsão, pelo que você, os sintomas não. Os cuidados. O que a gente deve fazer seria semelhante ao da convulsão. Isso. A única coisa que não vai fazer na convulsão é levar os membros, tá? No desmaio, Sim. a principal conduta do desmaio é levar os membros. É a principal conduta, certo? Já na convulsão, Entendi. a principal conduta é lateralizar o rosto e proteger a cabeça. Certo? Então, Tá, então a diferença mais ou menos seria essa, tá bom, então. Exatamente. Obrigada. Nada. Vamos lá. E se a pessoa estiver engasgada? Gente, eu não vou demonstrar hoje como é a manobra, tá certo? Porque a gente vai ter uma aula com essa manobra. Mas se for um engasgo simples, um engasgo leve, pedir para que a pessoa tussa, porque a tosse, ela facilita, ela expulsa o que tem, e aí o que está engasgado. E aí a gente vai, deixa eu só botar aqui para vocês, só para eu ver o que é que eu tô fazendo, bem rapidinho. Deixa eu colocar assim. E aí a gente vai fazer nas costas esse movimento, ó, de baixo para cima, bater 5 vezes, tá? Para poder ela desengasgar. Não desengasgou, aí sim eu tenho que fazer a manobra que a gente vai ver em outra aula, tá certo? Que não é agora. Eu tô falando assim do engasgo simples, certo? A gente faz essa batidinha assim, ó, como eu falei para vocês, de baixo para cima, com essa partezinha da mão. Se não desengasgou, aí tem que ser outra manobra que a gente vai ver em outra aula, certo? Quais são as medidas de primeiros socorros para animais peçonhentos? Que a gente vai ter uma aula dedicada para esse assunto. Mas se alguém foi mordido por uma cobra, por uma aranha ou por um escorpião, a gente precisa urgentemente lavar o local. Podemos elevar o membro, certo? Não para evitar que a pessoa tenha um choque, um problema circulatório, tá? E levar imediatamente para o hospital. Priscila, qual o hospital de referência daqui? O Giseuda. O Giseuda é o único hospital que tem o soro antiveneno, porque a gente precisa dar o soro, administrar o soro antiveneno para a vítima, para que não venha se agravar. Então, o tempo, gente, o tempo é o fator principal de uma situação de assistência de primeiros socorros para vítimas de animais peçonhentos, tá certo? Então, jamais eu devo fazer torniquete, que é amarrar, né, para evitar que o veneno se espalhe no sangue. Isso não existe, gente, isso é mito. Nada de cortar e chupar o sangue da vítima para evitar que o veneno circule. Nada de jogar álcool, água na pessoa, dar leite, né? Assim, que o povo dá leite para cortar o efeito. E nem também ficar procurando a cobra, o animal, para poder levar. Você só vai levar o animal, né, para o hospital se você já tiver conseguido matar aquele animal, aquele bicho. Precisa para que levar esse bicho? Porque, gente, existe o soro específico para cada tipo de cobra, tá certo? Então, eu fui picada por uma cobra, mas não sei qual é a cobra. Então, existe o soro antiveneno para cada tipo de cobra, para coral, para jararaca, certo? Para cascavel. Então, o ideal é que a gente saiba qual é a cobra que mordeu a gente. Não sei. O que é que o médico vai fazer, então, para saber, para dar o soro antiveneno? Ele vai analisar os sintomas, porque os sintomas diz muito qual é a cobra que você foi picado.
Priscila, e quais são esses sintomas? Cena dos próximos capítulos, né? A gente vai dar uma aula exclusiva de animais peçonhentos. Então, segurem aí para vocês saberem. A jararaca, ela faz o quê? A cascavel, ela faz o quê? A aranha faz o quê? O escorpião. Então, a gente vai ter aí uma aula específica para esses animais peçonhentos, tá certo? Aqui eu só estou dizendo o que é que deve fazer caso aconteça esse tipo de acidente, tá? Gente, alguma dúvida relacionada a esse conteúdo de hoje? A convulsão, a epilepsia, desmaio, engasgo, né? Alguma dúvida? Na próxima aula a gente vai ver queda, desidratação, vômito, diarreia e queimaduras. A gente vai ver esses aí. Alguma dúvida para a aula de hoje? Todo mundo ok? Priscila, qual é o soro para aquelas cobras que tem duas pernas que faz amiga? Ai, Sim. Vai se afastar delas. Tô brincando, viu, gente? Só pra descontrair, viu? Beatriz quer falar. Diga aí, Beatriz. Só para voltar ao slide rapidinho. Volto, sim. Qual? O Da próxima aula. Isso. É o próximo capítulo, Rapidinho. tá certo, Beatriz? Deixa eu só dizer aqui a você a página bem direitinho. Eu tô vendo aqui. Capítulo 8, tá? 47. Da página 47 à página... Porque eu vou entrar em queimaduras também. A página 55. 47 a 55. Certo. Certo? A próxima aula. Tá bom, obrigada, De prof. nada. Deixa eu ver aqui o que é que eu ia falar, que eu esqueci. Sim, gente, nossa Sexta Mais. Vocês viram aí que publicaram que a gente vai estar falando sobre o Covid e essa transmissão vai ser online, viu? Vai ser pelo Facebook, do mesmo jeito, tá certo? Então, espero que vocês participem, tá? E agora eu vou só reforçar a questão da chamada. Deixa eu só ver aqui, porque eu já marquei alguns, mas eu vou marcar os outros que eu não consegui ver. Deixa eu só pegar aqui minha caneta. Alcilene. Tô aqui, professora. É Maria? Tem algum nome antes de Alcilene? Maria Alcilene. Maria Alcilene, pronto. Vamos lá. Ok. Angélica, eu já coloquei. Beatriz, eu já coloquei. Eliene, eu já coloquei. Francisca também. Deixa eu ver. Francisca, eu já coloquei. Francisco também. Gabriela. Deixa eu fechar aqui o caderno.